Olá, eu sou o Guilherme e a minha missão com esse vídeo é tentar te mostrar, de forma mais resumida possível, como a sua vida pode mudar com o método APS, Alavancagem Patrimonial Segura. Com o método APS, você vai poder aumentar o seu patrimônio em até 10 vezes. Mas o que significa aumentar o patrimônio em 10 vezes? Aumentar o seu patrimônio em 10 vezes significa que você vai atingir os seus objetivos mais rápido. Significa que você vai poder pagar aquela faculdade de medicina no exterior para os seus filhos. Significa ter uma aposentadoria mais tranquila, renda passiva. No final das contas, significa mais liberdade para você e para sua família. Este curso é para você que tem muito medo de investir na bolsa de valores ou que não tem o conhecimento necessário para isso. Eu me lembro a primeira vez que eu investi em um fundo imobiliário e que foram tantas siglas, tantos fundos, que eu acabei travando na hora de começar. Então, se você está neste ponto, esse curso é para você. Eu vou te ensinar uma forma muito simples e segura de começar a investir. Este curso também é para você que já perdeu dinheiro na bolsa por ter se exposto a mais risco que o necessário ao tentar aumentar a rentabilidade da sua carteira. Você nunca mais vai sentir aquela sensação de fracasso ao ver que o seu dinheiro derreteu por ter se exposto a mais risco que o necessário. Esse curso também é para você que está pensando em fazer um projeto de longo prazo. Comprar aquela casa, fazer aquela viagem, garantir o futuro dos filhos ou a aposentadoria. Nós vamos te passar estratégias muito efetivas para você aumentar o seu patrimônio no longo prazo. Apesar de ele te dar resultados bons de curto, médio e longo prazo, este curso não é para você que quer fazer um resultado muito rápido. Ele não é para as pessoas que querem lucrar milagrosamente com day trade ou que são muito imediatistas. Então, se você está neste grupo, esse curso não é para você. Antes da gente entrar em como que a nossa metodologia funciona, eu quero te mostrar o resultado de alguns clientes nossos que já estão aplicando e tendo alguns resultados com isso. Veja o caso do Marcos, que investiu R$ 775 e lucrou R$ 35 mil em 30 dias. Ou o Alex investiu R$ 2.482 e lucrou R$ 16.800. O Rafael investiu R$ 825 e lucrou R$ 17 mil. Já a Ana investiu R$ 1.237,50 e faturou R$ 14.825. Mas como que eu cheguei no método APS? O método APS é a minha forma de ligar os pontos. Como o Steve Jobs disse naquele discurso na faculdade de Stanford, sabe, que ele fez para os formandos, viralizou na internet, é muito legal. Tem um momento do discurso que ele fala da importância de você seguir a sua intuição, de você tomar as escolhas, mesmo que aparentemente elas não sejam as mais lógicas ou tenham um resultado objetivo imediato, mas que lá na frente você vai olhar para trás e que tudo você vai ver que se ligou de alguma forma e que aquela escolha fez sentido. O primeiro ponto dessa história começa em 2011. Foi quando eu resolvi fazer uma pós-graduação em São Paulo, na Getúlio Vargas. Naquela época eu não tinha dinheiro para fazer as viagens, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas eu aceitei o desafio porque eu estava muito interessado em ter uma visão mais interdisciplinar do direito. Para quem não sabe, eu sou advogado e aparentemente aquela escolha não fazia muito sentido para mim naquela época. Eu me lembro até hoje do Noronha, o meu chefe, no dia que eu pedi demissão do meu emprego. Ele olhou para mim e falou: "Você tem certeza? Você vai querer fazer isso mesmo? Você não acha que está gastando muito tempo e dinheiro num curso que não vai te trazer necessariamente uma melhora financeira no curto prazo?" Eu me recordo que foi um momento muito difícil, porque eu via meus amigos trocando de carro, comprando casa, viajando, e eu com o cartão de crédito estourado. Mas foi um dos momentos que eu me senti mais produtivos e motivados na vida, porque eu achava fascinante você poder frequentar aulas de administração, de economia e estudar coisas que iam além daquilo que eu estava acostumado. Eu me recordo como se fosse ontem, daquela segunda-feira chuvosa, em que chegar no Bela Vista, em São Paulo, na faculdade, para conseguir assistir uma aula era uma tarefa hercúlea. Um professor de administração foi dar uma aula para a gente sobre valuation de empresas e como que a gente fazia para avaliar o quanto custava cada empresa. E ele começou a aula dizendo: o dinheiro tem valor no tempo. Naquele dia eu aprendi que a gente tinha que fazer um desconto para poder trazer um valor futuro para o presente, fazer uma conta muito interessante. Ainda nessa época eu aprendi outros conceitos que me ajudaram a montar esse método,
como o custo de oportunidade e como que o Brasil distorce uma lei de risco e retorno que ela é aplicada no mundo inteiro. O segundo ponto dessa história ocorreu em 2015, quando eu realizei um projeto que eu havia me proposto a fazer. Eu mudei de Curitiba para o interior do Mato Grosso, querendo descobrir um Brasil que eu não conhecia. Nessa época, eu achava que bom mesmo era morar de aluguel, para você poder deixar o seu dinheiro aplicado na bolsa rendendo mais. Eu achava que fundos imobiliários eram melhores que imóveis físicos e blá 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 blá. Só que eu cheguei aqui, quem não sabe, o interior do Mato Grosso é a região que mais cresce no Brasil. Aqui em Sorriso, eu vi os imóveis mais que dobrarem de valor em menos de 2 anos. E as pessoas têm uma rentabilidade com o aluguel muito superior à média do mercado. Então, eu percebi que toda estratégia ela tem que analisar o que um produto tem de bom e o que ele tem de ruim, né? Investir em imóveis na Faria Lima, em lajes corporativas, tem suas vantagens, mas o fundo de investimento ele não aproveita as oportunidades locais que podem melhorar muito a sua rentabilidade. É como a minha avó diz, eu tenho uma avó de 90 anos que ela é muito espirituosa, ela tem muitos bordões, assim, a gente diz lá em casa que a gente tem que escrever um livro com todos os bordões da Dona Ione. E um dos bordões que ela fala é que ninguém é 100%, todo mundo é 100% mais ou menos. A forma da minha avó dizer que tudo na vida tem um lado bom e um lado não tão bom. Isso vale para as pessoas e vale para os investimentos também. O terceiro ponto dessa história ocorreu em 2020, no meio da Covid, quando o consórcio entrou na minha vida. Eu me lembro que eu estava em home office quando meu irmão me ligou, meu irmão que mora no Paraná me ligou, falando que tinha um pessoal de uma administradora querendo falar comigo. Por meio de conhecidos em comum, esse pessoal dessa administradora descobriu que eu estava morando no Mato Grosso e como a empresa estava expandindo para cá, eles queriam conversar comigo. Eu marquei uma reunião virtual e a gente começou a conversar e eu entendi a empresa achando que eles estavam querendo contratar uma assessoria jurídica ou algo do gênero, quando na verdade eles estavam interessados numa parceria comercial. Na época, eu estava preocupado com a Covid, eu estava com uma esposa grávida de 7 meses, estava tentando trabalhar em home office, e eu falei que ia estudar o produto e que ia retornar mais tarde. Cair de cabeça no consórcio foi a minha forma de desligar um pouco daquele noticiário catastrófico que tinha na época. E eu lembro que eu fiquei 1 mês fazendo todas as contas possíveis e imagináveis para entender as aplicações que o produto tinha. E quando eu consegui compreender como esse produto funciona, foi como se tivesse uma virada de chave na minha cabeça. De lá para cá, não só eu trabalho com esse produto, como eu coloquei nos meus investimentos e eu ajudo meus clientes a realizar seus projetos utilizando o consórcio também. Hoje, a minha empresa, além de trabalhar com consórcio, ela também trabalha com créditos e investimentos voltados para o agronegócio. Então, isso me deu uma visão muito boa de todo o mercado de crédito e investimento no Brasil hoje. É interessante a gente olhar para trás e ver como o Steve Jobs estava certo, como pontos aparentemente dispersos se uniram e me ajudaram a chegar nesse método. Hoje, eu consigo organizar todas essas informações, todos esses conhecimentos que eu obtive durante os anos para ajudar você a aumentar o seu patrimônio em 10 vezes. Bem, o método APS, ele tenta tirar proveito de uma distorção da economia brasileira. A lei do risco-retorno, ela é uma regra financeira que vale para todos os investimentos e vale no mundo inteiro. Ela diz o seguinte: quanto maior é o risco que você está assumindo, maior é o retorno esperado para um investimento. Então, quanto mais você está exposto ao risco, mais você tem que receber por assumir esse risco. Então, você pensa que você é um banco e que você vai fazer um empréstimo para alguém. Você vai analisar o SPC e o Serasa daquela pessoa, vai ver qual que é o faturamento da empresa, quem são os sócios, qual que é o produto que ela trabalha, margem de lucro, etc. Para você conseguir identificar qual que é o risco daquela operação e conseguir mensurar quanto que você quer para poder fazer o investimento naquela empresa. Agora pensa que você tem 2 empresas com o mesmo score de crédito, mesmo porte, mesmo faturamento e que querem te pedir emprestados 100 mil reais. A única diferença entre as 2 empresas é que uma quer te pagar em 30 dias e a outra quer te pagar em 20 anos. Qual das 2 que tem um risco maior? Você concorda que é a de 20 anos, né? Porque em 20 anos, a chance dessa empresa quebrar
o produto dela acabar, o mercado mudar, o governo interferir, é muito maior do que em 30 dias. Então, o risco de você não receber o seu empréstimo de 20 anos ele é muito maior. Isso faz com que o juro do empréstimo de longo prazo seja maior do que o empréstimo de curto prazo. Essa lei ela vale no mundo inteiro. Veja como é que são os juros nos Estados Unidos, por exemplo. Um juro de curto prazo varia de 2 a 4%. De médio prazo varia de 5 a 8%. E de longo prazo chega a 10%. Agora, no Brasil não é bem assim. Se você for pegar linhas de curto prazo, como o cartão de crédito, 325% ao ano. Se você for pegar cheque especial, 121% ao ano. Se uma empresa for descontar duplicado no banco para capital de giro, 145% ao ano. Todas as operações de curto prazo. Agora, se você, de acordo com o Banco Central, em abril de 2023, a média dos juros de longo prazo estava 8,5% ao ano. Um valor muito inferior. Então, a lei que vale para o mundo inteiro não se aplica no Brasil. Isso decorre de vários fatores, como histórico de inflação alta, a intervenção do governo na economia entre outras coisas. A oportunidade está em você conseguir captar um recurso pagando o custo de um financiamento de longo prazo e repassar ele para uma empresa que está precisando de um recurso no curto prazo e embolsar essa diferença. A melhor forma, isso a gente chama de arbitragem no mercado financeiro. A arbitragem é quando você compra um produto mais baixo e vende mais caro. Você pode arbitrar taxa de juros, você pode arbitrar cotações de ativos na Bolsa de Valores, índices da Bolsa de Valores, entre outras coisas. E acreditem, para fazer essa arbitragem, o melhor produto que existe é o consórcio. Uma das operações que a gente ensina no método alavancagem patrimonial segura é você conseguir arbitrar essa taxa de longo prazo com a de curto prazo e botar o dinheiro no seu bolso. É por isso que operações de venda de carta contemplada dão tanto dinheiro que às vezes parece que é pirâmide. São as pessoas que estão conseguindo tirar o proveito dessa distorção que existe na economia brasileira. Se os juros de curto prazo no Brasil fossem igual dos Estados Unidos, igual ao resto do mundo, não faria o menor sentido isso. Mas como a gente tem uma aplicação diferente da regra do risco e retorno no Brasil, essa operação faz todo sentido e dá um retorno muito expressivo. Agora, você deve estar se perguntando como que funciona o nosso método de alavancagem patrimonial segura. No primeiro modo, a gente vai aprofundar um pouco sobre essa distorção de mercado que a gente vai fazer a arbitragem, para a gente entender melhor como ela funciona e como que a gente pode tirar proveito dela. No segundo modo, nós vamos fazer uma escolha assertiva do melhor produto financeiro para conseguir realizar nossa estratégia. No terceiro modo, nós vamos fazer uma estratégia eficaz para você conseguir colher o maior número de resultados possíveis no curto prazo. Quarto modo, nós vamos entender como que a gente pode amplificar esses resultados e reinvestir os resultados de curto prazo para conseguir ter melhor resultado no médio e no longo prazo. Por fim, nós vamos entender como que a gente faz para poder adicionar outros produtos financeiros à nossa estratégia com vistas a melhorar a nossa rentabilidade e diminuir os riscos e pontos fracos da nossa estratégia. Mas por que o método APS ele é tão diferente do que a gente vê por aí no mercado? Porque as pessoas hoje elas investem de um jeito errado. Elas estudam sobre um produto e elas acreditam que aquele produto é o melhor produto do mundo, que ele é perfeito e que não tem erro nenhum. Outras pessoas elas estudam outros produtos e defendem aqueles produtos. É como se a gente estivesse numa torcida. A ideia é a gente fazer uma diversificação de produtos de um modo estratégico, não só diversificar por diversificar, mas diversificar pensando em como diminuir riscos e diminuir pontos fracos da nossa estratégia. Então, como que um produto pode complementar o outro? Esse é o modo correto da gente fazer os investimentos, porque ele vai fazer com que a gente tenha uma segurança maior, a gente consiga perseverar por mais tempo, porque aquelas falhas eventualmente possam ocorrer, elas vão estar sempre
muito bem protegidas e a gente não vai desistir da nossa estratégia com facilidade. Tudo isso faz com que o método APS seja a melhor oferta no mercado. Para você conseguir alavancar o seu patrimônio, fazer aquela viagem com a família, realizar seus objetivos de longo prazo, garantir renda passiva e ter uma aposentadoria sem ficar dependendo do governo. Além de eu te ensinar o método APS, a gente vai fazer toda uma assessoria com você em todas as fases do processo. Também a gente vai ter reuniões no Zoom todas as sextas-feiras e um grupo no Telegram para a gente poder trocar ideia com os outros alunos e diminuir as chances de você sair do caminho e errar ao longo da sua jornada. Assim que você adquirir o curso, você vai receber um e-mail com os primeiros alinhamentos para você poder começar a aplicar o método APS. Lembre que o método APS é o que você precisa para sair de um veículo vicioso de trabalho e dívidas para um círculo virtuoso de investimento e renda. Lembre-se que o Marcos já lucrou mais de R$34 mil em 30 dias, aplicando somente uma das estratégias que a gente utiliza no nosso método. E esse valor dá mais de 60 vezes o valor pago pelo investimento para fazer o nosso curso. Além de tudo isso, eu quero te lembrar que você ainda vai ter 7 dias de garantia para pedir o seu reembolso. Então você vai poder entrar, testar, assistir todo o nosso conteúdo. E se mesmo assim você achar que ele não vai te ajudar, você vai poder simplesmente me mandar um e-mail e a gente vai devolver todo o seu dinheiro investido. De um modo simples e rápido, somente um e-mail. Depois de tudo isso que eu falei, a melhor coisa que você tem a fazer é começar a aplicar agora o método da alavancagem patrimonial segura. Clica no link e eu te vejo na primeira aula. Muito obrigado.